Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao ciclo de webinars às terças, organizados pela Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas, Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo do ICNF. Informamos que estamos a gravar, como é habitual, e que no final da sessão os participantes poderão colocar as suas questões. A nossa sessão de hoje tem como tema conhecer, estar na nossa natureza, biodiversidade, geodiversidade e património arqueológico do Parque Natural da Serra de São Mamede. E contamos hoje com a presença de vários oradores. Celeste Santos e Silva, Rogério Louro, Rita Azedo, Noel Moreira e Nelson Almeida. Vamos agora passar de forma breve aqui uma breve apresentação dos nossos oradores. Celeste Santos e Silva é bióloga de vocação e formação, é doutorada em Biologia, divide os seus interesses entre a flora e o microbiota, sendo o ambiente florestal o que mais a fascina e tem motivado a realizar trabalhos de investigação, divulgação científica e extensão universitária. Professora auxiliar do Departamento de Biologia, lecionou mais de 20 unidades curriculares dos distintos ciclos de ensino universitário e ensina o que sabe na esperança de incutir a curiosidade científica e uma sólida consciência ecológica a quem a escuta. Rogério Louro é licenciado em Biologia, mestre em Biologia da Conservação, doutor em Biologia pela Universidade de Évora. É membro integrado do Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, o MED, e é sócio-gerente da Micoplanet. Rita Azedo é mestre em Biologia da Conservação, aluna do doutoramento em Biologia, experiência profissional em sensibilização ambiental, monitorização e conservação de vários grupos biológicos. Noel Moreira é doutorado em Ciências da Terra pela Universidade de Évora, é atualmente investigador integrado do Instituto de Ciências da Terra, professor convidado na Universidade do Minho, foi comunicador de ciência no Centro de Ciência Viva de Estremoz, é também colunista de jornais de âmbito local e regional e utiliza regularmente para disseminação de ciência. Como investigador, tem trabalhado na geologia do Alentejo e na valorização dos seus recursos geológicos. Nelson Almeida é pré-historiador, tem levado a cabo investigação sobre o período paleolítico no Alto Alentejo, escavou vários sítios associados ao Paleolítico Médio na margem esquerda do Tejo, no concelho de Nisa, sobre os quais publicou vários artigos em revistas nacionais e internacionais. Atualmente é técnico superior da Direção Regional de Cultura do Alentejo, onde, entre outras funções, é responsável científico pela Gruta do Escoral. Muito obrigada a todos. É um prazer contar aqui com a vossa presença e passo a palavra à Celeste, que vai conduzir aqui a nossa sessão. Muito obrigada. Obrigada, Alexandra. Boa tarde a todos e a todas que tiveram a gentileza de nos vir aqui escutar e esperamos que gostem do que vão ouvir e que tenham dúvidas no final para nos colocar. O que nós vimos fazer é apresentar o nosso trabalho de mais de 2 anos, que foi compilar toda a informação para produzir 4 guias sobre a biodiversidade, geodiversidade e património arqueológico do Parque Natural da Serra de São Mamede. Neste Dia Europeu dos Parques, que melhor maneira de o celebrar do que apresentar estes 4 guias, cujo lançamento ocorreu no dia 21 em Marvão e que iremos ter outras sessões para lançamento destes guias. O Parque Natural da Serra de São Mamede possui um património natural riquíssimo, que deriva dos diversos habitats que coexistem neste espaço. É um espaço único de interseção entre características que conseguimos observar no norte de Portugal e no sul de Portugal, e aqui se entrelaçam e criam um ambiente diferente e único. Para além de muitas espécies raras ou únicas quase no país, temos um atrativo para turismo ecológico e também todos estes habitats proporcionam diversas
recursos naturais que nós podemos denominar por serviços de ecossistema. Portanto, este parque não é só importante do ponto de vista biológico, geológico, mas também do ponto de vista do homem. Tão importante do ponto de vista do homem que cedo as populações humanas reconheceram essa importância e se interessaram por este espaço que ocuparam e no qual deixaram vestígios diversos. O parque situa-se no Nordeste alentejano, está aqui o mapa de Portugal em pequenino e depois é maior, engloba áreas dos concelhos dos municípios de Arronches, Castelo de Vide, Marvão e Porto Alegre, estes 4. Ele insere-se na área do sítio de Rede Natura 2000, portanto classificado pela sua riqueza. Este parque foi criado com diversas perspectivas, com diversos objetivos. Esses objetivos, um deles importante é a conservação da natureza e dos valores naturais da região, mas também é uma reserva que alia o uso do homem com a natureza. É muito importante porque desde secularmente o homem usou este espaço de uma forma sustentável e, portanto, é uma das razões que esta área é tão importante. Ora, é importante divulgar toda esta riqueza, não só para aqueles que não a conhecem e estão longe, como para os da própria região, que muitas vezes desconhecem a riqueza que está ao seu lado. Para isso, com o intuito de informar, divulgar, mas também e fundamentalmente enriquecer a literacia científica de quem visita ou vai pretender visitar o parque, esperemos nós, lançámos um projeto que em boa hora se iniciou por um desafio de um ex-aluno da Universidade de Évora que trabalhou comigo e por grande auxílio do presidente da Câmara de Marvão, que acarinhou desde logo esta ideia. Aí partimos para a frente, falando com o ICNF, que corresponsável por este projeto, fizemos este projeto das Centro das Portas e produzimos estes 4 guias. Grande objetivo, contribuir para a Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, informando as pessoas dos valores que nela existem, reconhecendo o património natural, mas também os valores naturais e o património arqueológico. Qual é a intenção? Aumentar o número de visitas e estadias a este parque tão único. Para isso, muitos contribuíram, e temos aqui a equipa representada, como eu fui a coordenadora desta equipa, e da parte da geodiversidade, o meu colega Jorge Pedro, que aparece nesta imagem à minha direita, secundada por Rogério Louro, que será um dos oradores agora, que participam em todos os guias, maioritariamente no do microbiota, mas também nas traduções, porque os textos são bilíngues. Temos aqui à minha direita o Jorge Pedro, o Alexandre Araújo, o José Roseiro, a Laura e a Sílvia, o Noel, que também vai falar daqui a pouco, do património arqueológico, o Nelson Almeida e o Vicente Sá, da parte da fauna, flora, a Rita Azedo, a Anabela Belo auxiliou na revisão taxonómica da flora, o Rui Belo, que foi o designer destes guias, e, como não podia deixar de ser, os últimos são os primeiros, o José Andrade, representado aqui nesta imagem, que foi o fornecedor das diversas imagens sem as quais seria impossível construir estes guias e foi um dos pioneiros no lançamento desta ideia. Já devem estar curiosos de ver como é que isto funciona. Temos aqui os guias, eles têm os 4 temas, sendo que um possui a geodiversidade e o património. E vamos começar por ver como nos guiam os guias. Vou começar por falar dos guias que falam de seres vivos, porque são mais semelhantes uns aos outros e têm uma estrutura mais parecida. No entanto, todos eles têm um enquadramento geral que é comum a todos os guias, em que se explica que dias existem e que, para além deste, existem outros e qual é a coleção do conhecer está na nossa natureza. Portanto, há uma breve descrição do grupo biológico, alguns conselhos úteis para quem vai visitar o parque. Depois temos fichas de espécies que foram selecionadas
por diversas razões, porque são mais comuns, porque são mais raras, porque estão num habitat mais importante, ou por simplesmente porque tínhamos boas imagens e de outras não tínhamos, também é uma razão. E, finalmente, uma lista de todas as espécies conhecidas até agora para a área, dado que no guia, por ser um guia manuseável, não conseguimos incluir todas. Ora, eu ia tentar... Não consigo. Como é que estes guias... o que é que temos? Temos um guia do microbiota, em que temos a tal explicação de um ciclo de vida de um cogumelo, o que é um cogumelo, e depois fichas de vários macrofungos diferentes. Na flora abordámos todos os grupos, musgos, fetos, plantas com semente, plantas com flor. Nas aves, os diversos grupos também, invertebrados e vertebrados. Já o Guia da Geodiversidade e Património Arqueológico, como é óbvio, tem uma organização diferente, em que na parte da geodiversidade se fala sobre a formação e transformação das rochas e essencialmente se aponta depois para pontos de observação e itinerários geológicos, em que as pessoas podem observar o que foi explicado anteriormente acerca de diversos tipos de rochas que podem observar. Da parte arqueológica temos a ocupação humana do território, essencialmente focada mais na pré-história e um pouco até aos romanos, não podia deixar de ser naquela zona em que existem tantos vestígios dessa idade, também com pontos de interesse para visitarem. Depois desta breve explicação, vou passar a palavra ao Dr. Rogério Louro para que ele possa apresentar o microbiota. Boa tarde a todos, o meu nome é Rogério Louro. Vou então passar a apresentar o guia do microbiota do Parque Natural da Serra de São Mamede. Este guia foi construído com o intuito, com o objetivo de sensibilizar os visitantes do parque para a riqueza micológica do parque, principalmente dos fungos que são produtores de cogumelos, os macrofungos, dar a conhecer algumas espécies que, por serem ou raras, ou porque estarem associadas a um habitat mais importante, ou porque são espécies com interesses em termos de usos, e também, por último, contribuir para a Estratégia Nacional da Conservação da Natureza, porque só protegemos aquilo que conhecemos. E convém dizer que o microbiota era o grupo biológico que não se encontrava, não era conhecido ainda, e teve que ser a informação recolhida através de um trabalho que nós executámos, que durou cerca de 8 anos e que culminou na produção de um artigo que utilizámos depois para fazer a informação de base que serviu para produzir este guia. Em relação às características da publicação, este guia foi construído com textos bilíngues, ou seja, em português e inglês. É um guia que pelas suas características, é portátil e de fácil de utilização, de modo que as pessoas possam utilizar este guia no campo. Possui descrições macroscópicas, algumas imagens para ilustrar as espécies que estão no guia e algumas características que permitem a distinção das espécies, ou seja, de uma forma que as pessoas consigam, de uma forma simples, diferenciar as espécies que estão a observar de outras espécies que estão semelhantes. Têm símbolos que representam o seu habitat, ou seja, onde eles se encontram, o grupo trófico, ou seja, o modo como se alimentam e os seus usos. E alguma outra informação adicional que pode ser pertinente para cada uma das espécies. Relativamente à organização deste guia, nós começamos por um enquadramento geral, em que se explica o que é que são os fungos, como é que se alimentam, como é que vivem, a sua relação com a floresta e o papel importantíssimo que eles têm na manutenção do fitness e na conservação da floresta, e alguns números interessantes, como, por exemplo, espécies que não estavam descritas por Portugal e outras espécies que não estavam descritas para a província.
Temos também uma parte que explica como nos guia o guia, que é transversal a todos eles. Seguidamente, temos um mapa da distribuição das plantas que estão associadas a estes fungos, porque vários destes fungos são simbiontes de plantas, ou seja, só vivem ligados a essas plantas. Portanto, temos aqui um mapa de distribuição que nos ajuda a ter uma localização das espécies de macrofungos no parque. Temos também, então, depois uma secção que são as fichas das espécies, no qual se ilustram as espécies que foram selecionadas para representar este guia. E, no fundo, e no fim, temos uma lista de todas as espécies que foram encontradas e que foram inventariadas no parque. E, por último, a bibliografia. Relativamente aos números de espécies que nós temos aqui, nós temos representados 14 ascomicotas e 106 basiomicotas que foram escolhidas de forma a representar a biodiversidade de microbiota do parque. Temos, em relação às fichas, a ficha tem uma organização que inclui o nome científico e os nomes comuns em inglês e em português. Também informação acerca da família, ou seja, de taxonomia dessa espécie. Uma fotografia com a indicação do autor, que ilustra a parte da frutificação da espécie. Uma descrição sumária com informações também sobre as espécies que podem ser semelhantes e como se distinguem, quer em termos microscópicos, quer em alguns casos a nível microscópico, porque não existem diferenças macroscópicas que nos permitam diferenciar estas espécies. E temos também os símbolos, ou seja, uma secção com símbolos que ilustram não só a maneira como eles se alimentam, ou seja, o grupo trófico. Neste caso, esta espécie é uma parasita de insetos. O habitat é uma espécie que é encontrada em pinhais, ou seja, em pinheiro manso. Pinheiro manso. E alguns usos medicinais que esta espécie tem. Esta espécie tem bastantes usos medicinais, é utilizada como antitumoral, como anticancerígena, etc. Aqui na secção das observações. Outra ficha de espécies que também tem uma organização semelhante. Esta espécie já é uma espécie diferente, que é um cogumelo típico de pé-chapéu. Também começa por ter um nome científico e os nomes comuns. Aqui a informação no canto superior esquerdo da família. Uma fotografia com a indicação do autor, a tal descrição e os símbolos. E por último as observações. Nesta ficha representamos também, quisemos mostrar uma espécie produtora de cogumelos e cogumelos comestíveis, neste caso uma espécie que é bom comestível. Temos também uma informação sobre o nome científico, os nomes comuns, da família, ou seja, da parte da taxonomia. O tal conjunto de símbolos que ilustram o seu modo de nutrição, o habitat e os usos. E a sua descrição com informações sobre as espécies que são semelhantes e como as distinguir. E por último, temos uma secção em que mostramos aqui, sob a forma de uma tabela, todas as espécies que foram encontradas no parque, a parte da taxonomia, a parte do nome científico, o estatuto de conservação destas espécies, o habitat e o modo de nutrição. É isso. Obrigada, Rogério, por esta explicação. Eu vou passar a explicar também a flora. Como disse a Alexandra, tenho dois amores, são os fungos e as plantas. E na parte da flora, o que é que fizemos? Também, exatamente, sensibilizar as pessoas para a riqueza florística, portanto, também colocando algumas plantas mais apelativas em termos visuais, outras mais conhecidas, e aqui, neste caso, também com mapas de distribuição dessas mesmas plantas no parque. Aqui as características são as mesmas, é um guia portátil, bilingue,
com imagens para facilitar a identificação, mas neste caso, como eu estava a dizer, temos um mapa de distribuição potencial na área para ajudar as pessoas que querem visualizar esta planta, com a época de floração, porque muitas destas plantas sem flor são extraordinariamente difíceis de identificar, e também alguns alertas para plantas que são conservadas, que são raras, e outras, exatamente o contrário, espécies exóticas ou invasoras. Como é que nos guia? Este guia tem um enquadramento, tem a introdução ao tema da flora, alguns números, e depois as fichas das espécies, a lista de todas as espécies que pensamos que até ao momento existem no parque, e uma bibliografia associada. Então, aqui na flora, tentámos focar-nos em todos os grupos, com alguma dificuldade em alguns, como já viram, musgos, fetos, plantas com semente, temos o pinheiro bravo, mas depois nas plantas com flor, que é o mais abundante e também é o grupo mais abundante, conseguimos representar árvores, arbustos e plantas herbáceas, para termos um panorama geral de todas. Nessas fichas, como é que elas estão organizadas? Eu não sei se vocês veem o cursor a mexer ou não. Algum de vocês me diga, não veem o cursor a mexer, a Rita já abanou a cabeça, portanto é escusado estar aqui a mexer com o rato. Temos do lado superior esquerdo o Estatuto de Conservação, temos do lado superior direito o nome científico e nomes comuns em português e em inglês. Temos o tal mapa de distribuição, em que temos marcado estes grandes áreas onde a planta pode ser visualizada, a ocorrência para mais em pormenor, por exemplo, temos aqui um quadrado aqui num sítio, ela ocorre aqui, mas não sabemos se é junto às rochas, se é na zona mais junto à ribeira, se é epífita em cima de uma árvore, portanto esta ocorrência pormenoriza. Temos a informação sobre a espécie e a tal confusão com espécies parecidas, as fotografias com a indicação dos autores, quando possível ou quando necessário também, temos um aspecto geral da planta, temos aspectos de pormenor para ajudar, e temos aqui outros símbolos para a época de floração, usos diversos e para o porte, se é uma árvore, se é um arbusto, se é uma herbácea, e aqui de lado também a família taxonómica àquela pertence. Aqui um exemplo de uma orquídea, em que, como repararam, o outro mapa estava cheio de quadradinhos verdes, que é da área de distribuição potencial e real, tanto quanto sabemos. Aqui esta orquídea surge numa zona bastante mais restrita, está aqui a sua época de floração, o seu porte, a ocorrência e, claro, a indicação que, pronto, como toda a gente sabe, não devemos cortar. Gostamos das plantas, tiramos uma fotografia e levamos para casa a fotografia dessa mesma planta. No final, uma lista com todas as espécies conhecidas no parque. No caso das briófitas, temos uma lista das briófitas ameaçadas, apenas, porque é a lista mais completa que temos. Fetos, plantas com sementes, são os dois pinheiros, o bravo e o manso, e plantas com flor, como veem, são 568, que não conseguiríamos ter um guia portátil com todas estas plantas aqui representadas. E vou passar a palavra à Rita, que está aqui desejosa por vos apresentar a fauna. Então, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de virmos aqui um bocadinho falar sobre estas publicações. A publicação da fauna do Parque da Serra de São Mamede é uma publicação que eu considero que é muito interessante. Seguinte, eu não consigo passar aqui os slides. Podem? Celeste, podes passar o slide, por favor? Boa. Aqui o público-alvo desta publicação são os visitantes do parque, mas consideramos que também é muito importante que esta informação seja divulgada também aos habitantes, às pessoas que desenvolvem atividades económicas no parque,
de forma a conseguir sensibilizar todos para a riqueza faunística desta área protegida, dar a conhecer as espécies aqui presentes e contribuir para a Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, principalmente para potenciar aqui a apropriação dos valores naturais e da biodiversidade pela sociedade. Esta publicação tem as mesmas características das anteriores, tem textos em português e em inglês. Aqui a questão de colocarmos a encadernação com argolas achamos que foi fundamental para que tenha uma fácil utilização. Utilizamos símbolos para representar o habitat, o tipo de alimentação e alguma outra informação sobre as espécies para que esta publicação seja mais intuitiva. E queríamos também alertar aqui para o tema das espécies exóticas e invasoras, porque consideramos que é um problema de conservação importante e que infelizmente estas espécies também existem aqui no parque. Seguinte. Em termos de conteúdo, como já foi também referido, todos os guias têm um enquadramento igual da área geral do parque e depois tem uma introdução ao tema da fauna, onde se fala de todos os grupos biológicos aqui representados. Depois tem a parte dos números interessantes, onde falamos, por exemplo, da percentagem das espécies de peixes que existem no parque no panorama nacional, o que é que representam, quantas espécies de morcegos é que há no parque, etc. Depois a parte da explicação dos símbolos, o que é que cada símbolo significa, para nos ajudar a ler o guia com mais facilidade. E depois temos então as fichas de espécies, não temos fichas para todas as espécies do parque, mas temos uma grande seleção de espécies que têm informação mais detalhada. No final tem a tal lista de espécies mais completa e a bibliografia. Quanto às fichas, nós temos fichas de 21 invertebrados e 75 vertebrados. Consideramos muito importante incluir aqui o grupo dos invertebrados, porque é um grupo que é sempre menos conhecido, menos divulgado, mas que acaba por ser a base para a existência de muitos outros grupos, principalmente dos vertebrados, na região, e consideramos que era muito importante focar aqui a questão dos invertebrados. Mas como é óbvio que sobre os vertebrados há muita informação e é um grupo muito mais apelativo, e portanto este grupo acaba por ter aqui o grosso das fichas que nós incluímos na publicação. Seguinte. Aqui temos então dois exemplos de fichas. Esta é a ficha da águia de Bonelli, que como é óbvio tinha que estar obrigatoriamente no guia, sendo esta espécie o símbolo do parque. E pronto, as fichas têm sempre o estatuto de conservação da espécie, sempre que é conhecido, o nome científico e os nomes comuns, a fotografia com a indicação do autor, a informação sobre a espécie em português e em inglês, e depois a parte mais intuitiva dos símbolos sobre o habitat, sobre a alimentação, algumas informações importantes e lateralmente tem a indicação de qual a família que pertence a esta espécie. Seguinte. Aqui é uma ficha da Verdemã, e pronto, aqui basicamente a estrutura é a mesma. Podem ver que nos símbolos estes já são um pouco diferentes e tem aqui nas observações um símbolo, por exemplo, específico que indica que esta é uma espécie cuja pesca é proibida. Portanto, isto vamos adaptando a simbologia e as informações às características das espécies. Seguinte. Por fim, temos então uma lista mais completa de todas as espécies que nós sabemos existir no parque. Certamente que existem muito mais espécies no parque, mas esta lista foi realizada com base em trabalhos já realizados no parque. Temos 707 invertebrados, 270 vertebrados e sabemos que existem trabalhos a decorrer, nomeadamente os trabalhos da lista vermelha dos invertebrados, que certamente que vão acrescentar imensa informação depois a esta lista global de espécies que existem no Parque de Serra de São Mamede. E esperamos que estes guias
acabem por dar aqui um pouco de vontade das pessoas conhecerem mais sobre a fauna do Parque da Serra de São Mamede. Fauna, mas não só, fauna, flora, microbiota, etc. E terminei. Obrigada, Rita. Vamos passar então aqui ao Noel, que vai começar por apresentar este outro guia que engloba o património geológico e arqueológico. Noel. E que este guia também sirva para ajudar a promover o património geológico e arqueológico, que também tem um papel fundamental neste parque. Próximo, Celeste. Bem, este guia, como a Celeste disse, é um guia misto, que tem duas partes que se interligam parcialmente, a parte da arqueologia e do património geológico. Mais uma vez, é um guia bilingue, portátil e fácil de utilização, que podemos levar para o campo sem parte nenhuma. Como eu disse, a primeira parte ligada à geodiversidade e uma segunda parte ligada à ocupação humana do território, mas que, se vocês olharem no seu conjunto, parece que flui de um para o outro de forma óbvia e clara. A linguagem é acessível, tem um conjunto de esquemas e imagens igual ao outro, mas que tem uma estruturação própria, diferente dos outros, e que vocês vão perceber a partir de agora. Próximo. Bem, geodiversidade. Desde logo a gente percebe a geodiversidade do Parque Natural da Serra de São Mamede, olhando para o mapa geológico, que é o que está do lado direito da imagem. E esse mapa geológico tem um conjunto de cores diferentes, que representam um conjunto de unidades geológicas distintas, ou de idades distintas, ou litologicamente distintas. Isto quer dizer o quê? Que são rochas literalmente distintas, ou seja, um mapa geológico que representa ou idades diferentes ou litologias diferentes, ou seja, rochas diferentes, porque podem haver litologias iguais que tenham idades diferentes e, como tal, estão separados do ponto de vista prático uns dos outros. Próximo. Esta geodiversidade, de alguma forma, como eu acabei de dizer, tem uma clara influência ou tem uma clara ligação àquilo que são os pontos de natureza arqueológica histórica, mas também etnográfica da região. E basta olhar para este conjunto de imagens e vamos ver aqui um conjunto de ligações óbvias ao património histórico que o colega vai de seguida apresentar. Próximo. Na organização do próprio guia, na parte da geodiversidade, nós não nos propusemos a descrever pontos, mas sim a contar histórias. Na verdade, o guia conta um conjunto de histórias, um conjunto de processos que está claramente interligado entre dois grandes ciclos, o ciclo que nós chamamos de ciclo tectónico do lado esquerdo e o ciclo das rochas do lado direito, ou seja, determinadas rochas vão se transformando noutras, e esses processos de transformação resultam em muito de todo o ciclo tectónico, que faz com que as rochas andem para cima e para baixo na crosta, para dentro do mar, para fora do mar, e são estas histórias que vamos tentando contar, utilizando de alguma forma os pontos de interesse que identificamos. É importante também dizer que estes processos, muitas vezes, e o que é que nós vemos? Temos locais em que nós explicamos a formação de determinados locais de acordo com os processos geológicos que estão ocorrendo. E aqui há um exemplo disso, em que temos um processo a explicar como é que se formam os caus de blocos que aparecem quer no granito de Porto Alegre, quer no granito de Nisa. Próximo. Bem, seleção e descrição dos pontos. Os pontos estão descritos, são 35 pontos identificados com interesse geológico e geológico-turístico. Na verdade, este trabalho foi feito num levantamento único, porque este trabalho não estava feito e a equipa de geólogos levantou grande parte destes trabalhos e cada um dos pontos tem a seguinte estrutura: uma designação própria, o tipo de rocha que aparece, a sua localização e uma descrição sintética bilingue de cada de cada ponto. Próximo. Seguidamente, estes pontos foram agregados entre si, constituindo um conjunto de 5 rotas temáticas que qualquer visitante pode fazer: terras de granito, viagem pelo tempo geológico, no topo da crista, geologia no cotidiano e rota das cascatas, são as 5 grandes rotas, e alguns dos pontos
repetem-se de uma rota para outra, ou seja, porque cada uma das rotas quer contar qualquer coisa diferente da outra. Próximo. Vamos utilizar como 2 exemplos estas rotas, a rota do granito, em que nesta rota contamos ou mostramos essencialmente as variedades de granito, porque os granitos não são todos iguais, que tipo de formas ou de geoformas aparecem e como é que estas rochas, estas geoformas e estas rochas se formaram. O exemplo dos blocos pedrunculados presentes no granito de Nisa, na parte inferior da imagem. Próximo. Outro exemplo, a rota 5, que é a rota das cascatas, com menos pontos, só tem 4 pontos, comparativamente à outra que tinha 13 pontos, porque na verdade só há 4 cascatas na área do parque, mas na verdade achamos que é uma rota temática interessante, porque muitas pessoas vão para aqui, vão querer tomar um banhinho na cascata e deixa lá ver o que é que eu consigo ver aqui de rochas ou dos processos que levam à formação destas cascatas. E pronto, muito obrigado. Estás sem microfone, Celeste. Tens o microfone desligado. Obrigada, Noel. Obrigada, Noel, pela tua explicação muito sábia. Sou aqui sobre as rochas do Parque Natural da Serra de São Mamede e agora vou passar a palavra ao Nelson Almeida, que nos vai falar do outro ser vivo que não estava englobado no Guia da Fauna, que é o homem. Ou melhor, o ser humano. Obrigado, Celeste. Boa tarde a todos. Vamos então agora debruçarmos um pouco sobre outras espécies. Tens a câmara desligada, Nelson. Não, eu liguei. Está ligado. Está é muito lento. O meu computador está, como eu te disse, antigo. Já está? Está bem, então vai falando. Não te vemos. Eu vou ativar outra vez. Já veio? Agora Já sim. está? Ok. Já estás visível. Então vamos puxar-nos um pouco sobre outra espécie que constitui a razão por estarmos agora a apresentar este trabalho. O Homo sapiens. Tanto por ser o destinatário final destes dias, quer pelo seu impacto nem sempre positivo na fauna e flora que o rodeia. Este impacto é mesurável ao longo dos tempos pelos estudos materiais e património arqueológico que chegou até nós. Dentro dos limites geográficos do Parque Natural da Serra de São Mamede, encontramos uma grande diversidade de paisagens. Essa diversidade permitiu a fixação das primeiras comunidades humanas no território. Um dos recursos mais importantes da pré-história é a água. A Serra de São Mamede é drenada por vários importantes cursos de água. Para as primeiras comunidades de caçadores-coletores, estes cursos de água constituíam outros tantos caminhos. Sim? As populações do Homo erectus do Paleolítico Inferior deslocavam-se, na maior parte do tempo, em pequenos grupos familiares. É nas margens do rio Severo, Caia e Ribeira de Nisa que nos deixaram um grande número de bifaces, lascas e seixos talhados desde a sua passagem. Há cerca de 200 mil anos, o homem neandertal aparece no registro fóssil, dando início ao Paleolítico Médio. Este nosso antepassado caçava grandes herbívoros, graças a uma nova tecnologia que permitia a obtenção de lascas, chamado método Valois. Seguinte? Ok. As sociedades do Paleolítico Superior, que aparecem por volta de 35 mil anos, trazem uma nova tecnologia lítica que permite produzir lâminas e lamelas em pedra. É possível identificar movimentos de longo alcance e um aumento da mobilidade destes grupos de caçadores-coletores. Essas movimentações são perceptíveis de forma indireta, principalmente através de descoberta nesta zona, de tipos de rochas que não existem no Alto Alentejo, nomeadamente rochas siliciosas. O sílex foi utilizado, por exemplo, como núcleo de lamelas, como se pode ver no canto inferior da imagem. E com o Neolítico dá-se uma revolução no modo de vida das comunidades humanas, vão deixar de ser caçadores-coletores para começar a produzir parte do seu sustento através da agricultura e da domesticação de animais. Começam a aparecer no registro arqueológico a cerâmica e as ferramentas de pedra polida. No final do Neolítico vai ser atingido um novo patamar na transformação dos produtos resultantes da agricultura e da pastouriça, originando o que em tempos se denominou a Revolução dos Produtos Secundários. Surgem também novas tecnologias que possibilitam um melhor aproveitamento dos produtos agrícolas. Verifica-se uma mais intensa recurso à transformação do grão, farinhas e à fiação. No registro arqueológico, esta mudança vai refletir-se numa maior abundância de mós e peso de ar colhidos nas estações deste período. Seguinte. A maior sedentarização das comunidades do Neolítico origina uma nova visão de apropriação do espaço. Esta nova forma de ver o mundo, que nos rodeia, originará novas crenças e novos ritos. Vão surgir os primeiros momentos megalíticos, os menires, cristalização dessas crenças e desses ritos, certamente associados à fertilidade. Estes monumentos, constituídos por pedras de formato cilíndrico, colocadas na vertical, apresentam dimensões dispares, chegando ao menir de meada, já vimos, em Castelo de Vide, aos colossais 7 metros de comprimento, ficando o menir de água de Cuca em Marvão, que temos agora no ecrã,
à esquerda, por uns modestos mas afirmativos 137 centímetros. A sedentarização dos vivos vai levar à sedentarização dos mortos, criando-se monumentos... Não, ainda não é o seguinte, ainda estamos na outra. Ok. A sedentarização dos vivos vai levar à sedentarização dos mortos, criando-se monumentos onde possam repousar e onde possam ser lembrados pelas suas comunidades. Esses monumentos são as antas legalmente que correspondem a sepulturas coletivas. A anta da granja, que vemos nesta fotografia, difere muito do monumento original. A estrutura de pedra que agora observamos encontrava-se completamente coberta por terra de pedra, originando um relevo artificial na paisagem que se denomina mamoa. O acesso ao interior do monumento seria realizado por um estreito corredor que se abriria na sua base. Sim? Embora a arte tenha aparecido há cerca de 50 mil anos, esta forma de expressão só se torna relevante no Norte Alentejo do período pós-glaciar, durante o Neolítico e o Calcolítico. Os habitantes da Serra de São Mamede deixaram para a posteridade todo um conjunto de pinturas rupestres, cujo expoente máximo é o abrigo do Val de Junco, ou Lapa dos Gaviões. Na Esperança, Concelho de Arrões. Realizados maioritariamente a óculos vermelho, encontramos neste local representações de elementos antropomórficos, motivos zoomórficos e serpentiformes, entre outras figuras. Com o Calcolítico, verificam-se grandes mudanças. O trabalho do metal é dominado, a estratificação social aparece e as comunidades constroem povoados fortificados em pontos dominantes. Uma dessas ocupações foi identificada durante as escavações realizadas nas cavalariças do Castelo de Castelo Pico. Um dos recipientes recuperados, que vemos agora na imagem, foi posteriormente restaurado pela secção de arqueologia local. Trata-se de um contentor cerâmico de grandes dimensões, de um pote, com cerca de 70 cm de altura, provavelmente foi utilizado para armazenamento. O desenvolvimento das comunidades que habitam a área do Parque Natural da Serra de São Mamede vai continuar nos períodos seguintes. Várias são as estelas já identificadas na região pertencente à Idade de Bronze. A última a ser descoberta, a estela do Rebolo, com valor artístico patrimonial ímpar, representa provavelmente uma divindade feminina. Esta estela já foi descoberta depois de concluído o último guia que agora apresentamos, pelo que não faz parte dele. É um bónus que eu trago a quem está a assistir a este webinar, mas reflete bem, felizmente, o constante evoluir do conhecimento que temos sobre a arqueologia desta região. No Vale da Ribeira da Venda, também no Concelho de Arrões, foi identificada recentemente uma laje em Grovac que apresentava epigрафada. Numa das faces surgiu uma inscrição ainda lusitana ligada à religiosidade das comunidades pré-romanas. Da sua leitura, ficamos a saber da realização de um ritual, tendo várias atividades evocadas: Banda, Reva, Munis e Boreineia. Estes deuses foram sacrificados animais, em número de 10, de várias espécies, sendo de realçar a presença de cordeiros. Atendendo ao seu teor, deve ter sido colocada no local onde as gentes desta terra se encontravam com rauchas desses. O último. Seguinte. Ok. Os romanos gostaram tanto desta zona que se decidiram construir aqui uma cidade de raiz. A cidade de Amaia foi fundada no século I da nossa era. Em 44-45 passa a ter o estatuto de cívicas e ainda nesse século terá recebido o título de município. Algo comprovado com provas arqueológicas, apenas em 176, data atribuída a esta área, apresentada no canto superior esquerdo da imagem. A cidade romana de Amaia era o centro administrativo de um território com cerca de 4.000 km², a sul do Tejo, que se distribuía dos dois lados da fronteira atual. O período áureo da cidade vai ocorrer durante o século IV, assenta a riqueza agrícola e recursos minerais da região. A partir do século V, o colapso do sistema económico romano, as invasões dos povos bárbaros, suevos, vândalos e alanos, originam o abandono dos centros urbanos da Lusitânia, entre os quais se conta a cidade de Amaia. Com os romanos vieram as bases de uma sociedade que ainda hoje somos herdeiros. Herdamos deles os fundamentos das nossas leis, da nossa língua e a religião. Com os romanos aumentou a influência do homem na área do Parque Natural da Serra de São Mamede, nascem núcleo de ocupação e equilíbrio que nos poeta agora salvaguardar. Obrigado pela atenção. Obrigada, Nelson. Eu desculpa lá ainda há bocadinho que eu não te ouvia bem. Bom, em breve estes guias, tenho uma boa novidade, estarão disponíveis online. Daqui a bocadinho eu ali nas conversas vou meter o link que a partir da manhã vai ser possível visualizar, ler ou descarregar esses mesmos dias, e quero agradecer a todos que de alguma forma contribuíram para termos chegado a este ponto, mas em particular quero agradecer ao Dr. Pedro Rocha e ao Dr. Luís Vitorino, que de facto sem eles e sem o José Andrade seria impossível que esta semente germinasse. Esperemos que esta seja a primeira etapa, o primeiro pontapé de saída, que leve de facto à construção das portas de entrada, que ainda não foi possível nesta altura concretizar-se.
Quero agradecer a todos e a todas a atenção e, como eu disse, vou aqui nas conversas postar o link para vocês poderem amanhã, a partir de amanhã, descarregar. Ok. Fazer enviar. E vou passar a palavra à Alexandra. Muito obrigada. Obrigada a todos pelas vossas aqui apresentações dos guias. Celeste, pedia-lhe só que descompartilhasse a tela. Obrigada. A partir deste momento é possível aos participantes colocarem as vossas questões, poderão levantar a mão e colocar as vossas questões oralmente ou aqui no chat. Neste momento já temos aqui uma pergunta de Elsa Nascimento, que diz-nos o seguinte, pergunta o seguinte: as rotas dos pontos geológicos são coincidentes com os percursos da rede de percursos em natureza do Alto Alentejo? Não. Não, mas eu vou explicar. Há pontos que são coincidentes, mas as rotas não estão preparadas para serem feitas, ou seja, não foram feitas rotas em cima dos percursos, foram feitos um conjunto de levantamentos. Alguns desses pontos são coincidentes com essas rotas e existem pontos em cima dessas rotas, mas não são todos feitos em cima das rotas de turismo de natureza do Parque Natural. Obrigada, Noel. Creio que os nossos participantes estão aqui na expectativa de terem acesso aqui ao guia. Portanto, Eu já coloquei na conversa. sim, a partir da manhã já Só tem a partir da acesso. manhã. Já tem acesso Pronto, isto ao foi, suporte sim. digital. Sim, porque não é fácil colocar isto numa estrutura pré-existente e tem as suas idiosincrasias e implica o trabalho de vários funcionários. Foi pedido com bastante urgência, mas é o possível no tempo que tivemos, porque isto foi bastante rápido, não é? Então já temos aqui umas mãos levantadas. Elsa, creio que foi a primeira. Pode ligar o micro e a câmera se quiser. Eu penso que a câmara tem dificuldade, mas Já estamos a ouvi-la. Pronto, e se calhar a ver também, entretanto. Obrigado pelo esclarecimento e para já também dar os parabéns a todos os intervenientes aí na construção desses guias e porque principalmente esse agradecimento porque sendo professora e sendo da região de Porto Alegre, não é? Neste caso sou de Elvas, são bons guias que nos vão ser úteis enquanto professores, porque uma das coisas que nós sentimos falta, e eu que já tentei fazer preparação de saídas de campo que englobem várias das áreas, não é? Que não só da biologia, mas também da geologia, porque principalmente gosto da parte geológica, às vezes temos dificuldade em ter aqui a informação mais ou menos compilada e com fontes assim precisas. Hoje em dia, se calhar aqui com a parte das tecnologias digitais, etc., talvez uma sugestão que eu possa vir fazer aqui no futuro, principalmente se calhar ali para a parte da geologia, além daquela informação dos pontos, pôr ali sim um referencial de GPS ou qualquer coisa que nos pudesse permitir mais facilmente localizar algum dos pontos, porque hoje também queríamos essas dinâmicas com os miúdos, ou mesmo para quem possa consultar o guia de ter mais facilmente o acesso aos pontos. Mas isso era uma sugestão, mas sobretudo intervir para vos dar os parabéns pela disponibilidade gratuita destes materiais online. Essa é principalmente a minha intervenção. Obrigada. Obrigada, Elsa. Posso só responder, Alexandra? Sim. Obrigado, Elsa, pelo teu comentário. Já não nos víamos há algum tempo. As coordenadas de todos os pontos estão disponíveis no livro. Todos os pontos estão disponibilizados, a coordenada exata do sítio, nomeadamente dos sítios de observação perfeitos, ou seja, há locais que a gente pode observar o sítio de diversos locais e o que nós tentamos sempre colocar era o ponto que achamos ser o ponto mais adequado para observar determinada coisa. E isso está disponibilizado na lista de pontos, além do título, tem a localização e na localização são mesmo as coordenadas GPS de cada um dos pontos.
Então foi falha minha, observar. Vamos passar aqui, Cristina, dá-me só aqui um segundo. O Alexandre Santos diz que tem algumas questões, basta levantar a mão se quiser colocar as questões de forma oral e nós daremos a palavra. Cristina Vieira, pode desligar o micro e Posso, sim, a câmara? senhor, e a câmara. Olá a todos, boa tarde. Cristina Girão Vieira aqui do ICNF. Olá, Celeste, é sempre um gosto ver-te, gostei muito das comunicações de todos os oradores. Eu estou aqui no ICNF, entre muitas coisas, com o site Natural PT, e o site Natural PT tem percursos, pontos de interesse, enfim, tudo sobre as áreas protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Eu queria saber se, por acaso, vocês têm os percursos em KPML ou KPMZ, que seria bastante mais fácil para mim incorporá-los no site da Natural PT. Se perguntar das geociências, sim. Da geologia. Estás a falar da arqueologia e da geologia. Vocês falaram em rotas, não é? Rotas da geologia e sim. Vocês têm da geodiversidade. KPMLs do percurso. Não sei, Noel é que vai responder. Ok, querida. Olha, é sempre um gosto de ver. Podemos disponibilizar perfeitamente bem, quer rota a rota, quer o conjunto dos 35 pontos no único KPML. Isso não nos dá trabalho nenhum. Ok, excelente. Se me puderes mandar, eu vou pôr aqui o meu mail. Está bem? Prontinho, já deve estar aí. Porque realmente nós temos, não sei se vocês sabem, nós temos a marca Natural PT para produtos e serviços que são produzidos ou disponibilizados em áreas protegidas, e temos este site, e também temos também um Facebook e um canal do YouTube e um Instagram, com informação sobre todas as áreas protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas e os aderentes a esta marca. Ok? Portanto, quanto mais informação, melhor. Obrigada. Exato. Obrigada. Temos aqui Nuno Frade. Boa tarde a todos e a todas. Eu fui um dos privilegiados que já teve direito a ter aqui e já tive aqui a dar uma vista de olhos. E, por exemplo, aqui neste da fauna, é uma coisa muito prática, uma dúvida que surgiu aqui em relação à perca-sol, que diz, e eu fiquei curioso, que a devolução desta espécie à água é proibida depois de pescar. Isto é na página 54. Isto deve-se a ser uma espécie exótica? É por isso que é proibido? Sim, é isso mesmo. As espécies exóticas invasoras, muitas delas quando são pescadas, é proibido depois devolvê-las à água novamente, para evitar que elas se desenvolvam e que se reproduzam e que continuem a aumentar os seus números. É isso. Exótica invasora. Muito bem, Cristina. Sim, exótica invasora. Fernando Salinas coloca a pergunta: onde se poderá arranjar o guia em papel? Em papel? Vamos ver, porque os pedidos são mais que os guias que existem, e nós fizemos o lançamento em Marvão, e eu tentei levar e acho que consegui que toda a gente ficasse satisfeita, consegui satisfazer os pedidos naquele momento do lançamento. Entretanto, nós vamos deslocar-nos aos outros 3 concelhos, a Ronches, a Porto Alegre e a Castelo de Vide, e é de levar alguns guias consoante o que estiver disponível na altura. Talvez nessa altura, se forem dessa região, se não forem, para além disso, estou a pensar fazer um lançamento aqui em Évora. Se ainda sobrarem livros nessa altura, eu terei todo o gosto em oferecer, mas quando acabarem, se os pedidos forem muitos, se calhar temos que fazer uma segunda edição, porque pronto, isto é de um projeto que foi financiado e cujo número de guias é reduzido, não é?
Portanto, se existirem muitas solicitações nesse capítulo, pois se calhar temos que fazer uma segunda edição. E essa sim já será paga, não é? Obviamente. João Pargana pergunta, face ao número de espécies faunísticas ocorrentes no Parque Natural, que critérios foram seguidos para a seleção apresentada no guia? Queres falar tu ou queres que eu responda? Como tu quiseres. É Posso igual. falar? Então, pronto, uma das limitações que nós tínhamos eram as imagens. Como este é um guia que está muito baseado na imagem, tivemos de também ter aqui algum cuidado e escolher espécies das quais tínhamos boas imagens. Para além disso, nós queríamos cobrir, para já, a questão dos invertebrados, que achávamos que era importante estarem no guia, e depois também os vertebrados, como é óbvio, e depois queríamos arranjar espécies que fossem muito generalistas, que as pessoas facilmente encontrassem para que possam agarrar no guia e não ficar frustradas, porque às vezes quando a gente agarra num guia que só tem espécies muito raras ou muito difíceis de observar, acabamos por ficar, eu pelo menos acabo por ficar frustrada, e por isso criamos algumas espécies que fossem de distribuição alargada e que fossem fáceis de observar, mas também queríamos ter aqui outras que fossem mais raras, e também a questão das espécies exóticas. Portanto, houve aqui uma série de critérios em que queríamos tocar várias coisas com esta seleção, e pronto, e acabou por ser um bocadinho os critérios, não... a questão das imagens e depois a questão de conseguir espécies que as pessoas facilmente observassem, outras mais raras, e também as espécies exóticas, para alertar para esse problema. Espero ter respondido. Temos aqui 2 mãos levantadas. Alexandre Pereira, pode ligar o micro. Olá, boa tarde. E a câmara, se for possível. Muito bem. Portanto, eu sou um dos privilegiados, também já tenho uns manuais em papel, estive na apresentação e achei muito interessante, nomeadamente ver que, por exemplo, no Parque Natural da Serra de São Médio, como diz no guia da Flora, estão identificadas mais de 700 espécies, representando cerca de 26% das espécies existentes em Portugal continental, que é uma riqueza florística excepcional, tendo em conta que o parque representa apenas 0,6% da área de Portugal continental, que é extremamente importante. E depois refere ainda todas as plantas vasculares registadas no Parque Natural, 29 são espécies exóticas, 10, e existem até endemismos, não é? E aqui a minha maior preocupação seria, visto que, portanto, onde as pessoas vão observar a flora, era geralmente nos caminhos e nos percursos pedestres que estão na rede de percursos de natureza que estão marcados, não é? E constato que por vezes existem alguns que têm herbicidas. Eu gostaria de saber, portanto, qual o impacto dos herbicidas, por exemplo, nos microbiotas, né? Nos cogumelos, que provavelmente não será muito compatível, e sugerir uma legislação, já agora ao ICNF, como existe nos Açores, em que é proibido a aplicação de glifosato em caminhos públicos. Pronto, era só isso que eu queria perguntar. Alexandre, gostei muito da pergunta, mas nós construímos guias, não interferimos em nada na gestão do parque, portanto isso tem que ser perguntado a quem faz essa gestão, ou seja, o ICNF. Nem me vou manifestar. Muito bem, era só para, portanto, fazer este reparo. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Carla Mocito. Ainda apareceu há bocadinho, sim. Sim, a Carla apareceu aqui, ligou a câmera. Olá, já me estão a ver? Liguei já a câmara. Sim. Olá, boa tarde a todos. Olá. Carla Mocito, Turismo do Alentejo e Ribatejo, e desenvolvo a minha atividade no escritório de Porto Alegre. Não sei se têm conhecimento, mas entretanto juntámos, portanto, o Alentejo funciona como um todo e trabalhamos Alentejo e Ribatejo, temos também alguns concelhos ali da Lesíria. Mas eu exerço a minha atividade no escritório de Porto Alegre. Sou portalegrense e amo o parque, mas na verdade o parque está ali
está ali. E é com grande satisfação que vejo o lançamento destes materiais. Parabéns à equipa por se terem lembrado do Parque Natural da Serra de São Mamede, por terem feito este trabalho. Na verdade, faz-nos muita falta. Dizer-vos também que sou representante da Entidade Regional de Turismo do Alentejo na Comissão de Cogestão do Parque Natural da Serra de São Mamede e fiquei muito surpresa quando alguém me perguntou se eu sabia do que ia acontecer, o lançamento destes guias. Na verdade não soube, infelizmente, porque senão também estava como o Nuno Frade e já teria aqui um exemplar na minha mão. Não é? Pelo menos para ter aqui na minha estante e poder dar informação àqueles turistas que a pedem. Dizer também que ainda não temos as portas de entrada no parque, mas os municípios estão a trabalhar nisso. Esperamos que a de Porto Alegre, na área da Quinta da Saúde, um empreendimento turístico que infelizmente desapareceu e está agora em obras e em remodelação, e esperamos com uma candidatura ao Turismo de Portugal que em breve tenhamos aqui esta porta e onde possamos ter lá estes guias. Assim haja projetos, não é? Projetos, candidaturas para podermos fazer uma reedição ou uma segunda edição, porque na verdade quantos exemplares fizeram já agora, quantos editaram, quantos é que foi possível, não é? No meio dessa, sabemos que é com candidaturas, os dinheiros são sempre poucos para aquilo que precisamos e queremos, e se não é inscrição, quantos exemplares editaram? São 180 de cada, são muito pouco. Que pena, não é? Foi a verba. É o que é possível, não é? Porque é sempre, claro, pronto. Mas talvez entre os municípios, a cogestão, entidade regional, pudéssemos arranjar aqui uma forma de poder ter mais exemplares destes guias e quem sabe tê-los disponíveis nas portas, não é? Porque quando tivermos as portas, se calhar, pronto, é suposto que tenhamos lá pelo menos esta oferta. Posso interrompê-la, Carla? A intenção deste projeto era exatamente a que a Carla está a referir. Era que estes guias ficassem nas portas, só que as portas não existem. Portanto, como não existem, não há onde deixar os livros. O que nós fizemos no lançamento em Marvão, calma. Em Marvão, porque eu pedi encarecidamente, ok, a quem organizou o dia 21, que estivessem representantes de cada um dos municípios, que penso que a quem eu pedi fez exatamente isso. Não foi possível, não estavam pessoas de outros municípios, porque senão, nessa altura, teriam levado os livros, ok? Eu gostaria que estivessem. Agora vamos fazer, eu e o João Carlos Farinha, vamos aos outros 3 municípios, porque ninguém apareceu em Marvão, e vamos lá oferecer, não sei quantos, é que terei ainda disponibilidade, porque eu também já estou com que espécies é que entram no guia, que critérios é que eu tomo para dar a umas pessoas e não dar a outras, quer dizer, quem é que está primeiro, não é? Quando me pedem escolas, os municípios ou entidades de turismo, eu acho que estão primeiro que o vulgar cidadão. Inclusive é eu que não tenho nenhum para mim ainda se isto acabar, ainda fico sem nenhum. Mas sem problema, porque eu acho que na verdade estes materiais se fazem para estarem na rua, não é? Para estar na rua, para estar nas pessoas, para que as pessoas possam vir. Onde sejam mais divulgados e mais visíveis. Claro. Portanto, Marvão levou, os outros municípios não foram com pena minha, porque aquilo pesa muito, ficava logo contente e despachada, e então já não estava aí a Carla a dizer isto, mas eles não tiveram possibilidade de estar presentes. Deviam ter outras atividades, ou não sei, não estiveram, com pena minha. Na verdade é que também dentro da comissão de cogestão não sabíamos que isto ia acontecer. Não sabíamos que isto ia acontecer. E eu sou alheia. Claro que sim. Mas é uma questão para a gente depois resolver e percebermos como é que isto aconteceu, porque na verdade isto ter acontecido e não termos lá estado, eu não me perdoo a mim, mas na verdade eu não soube.
não é? Não soube que isto ia acontecer. Mas tudo bem, espero quando aconteça em Porto Alegre, em Arronches e em Castelo de Vide, a coisa aconteça, não é? A coisa aconteça e tenhamos lá as pessoas, os stakeholders. Tenhamos lá os stakeholders para depois fazer passar essa informação. Não ouvi, desculpa, não ouvi. Não sou eu que tenho os vossos contactos, tenho que deixar essa nota ao ICNF. Sim, não, na verdade, eu estou só a desabafar, não estou a pedir... Está bem, ok. Não, estou a desabafar, mas a fazer... na verdade, isto é uma crítica construtiva, ainda bem que este trabalho está feito, ainda mal que nós não tivemos lá, os stakeholders que na verdade deviam estar, mas tudo bem, ainda bem que é um trabalho... Há mais marés que marinheiros, claro. Calma. Ainda bem que este trabalho está feito. Não acaba amanhã, esperemos nós. Portanto, ainda bem que o trabalho está feito, parabéns à equipa. E a minha pergunta agora, na verdade, era como é que vão distribuir isto? Este recurso, na verdade isto é um recurso, não é? Que temos mais para nos guiar dentro da área do parque, como é que o vão distribuir? Muito obrigada e agora fico então... Obrigada. Nada. Pode descarregar no link amanhã. Aproveite, fica já com uns em formato digital. Mais perguntas, Alexandra? Temos aqui mais uma levantada de Alexandre Santos. Sou eu, não sei se me conseguem ver e se me estão a ouvir. Sim, muito bem. Eu sou um estudante aqui de Coimbra, da Escola Superior Agrária de Coimbra. Estou neste momento a estudar em vários projetos ao mesmo tempo e a estagiar com a equipa das invasoras aqui de Coimbra. Mas tenho casa em Castelo de Vide e, portanto, conheço a Serra, apesar de não ter entrado muito densamente na Serra, mas tenho casa no campo, portanto sei. É pena não terem falado sobre espécies aquáticas, não sei se foi... É verdade que não existem assim tantas, pelo menos pelo que vejo, mas acho que era importante salientar. Depois também queria referir quanto aos painéis de interpretação no parque, alertar um bocado sobre as invasoras, lá está, e as espécies nativas com estatuto de proteção, que acho que é importante salientar, principalmente aquelas em perigo mesmo, em criticamente em perigo, mas também as vulneráveis, e perguntar também se vão incluir ou se vão dar mais destaque a essas, como acho que também uma pessoa estava a perguntar, já não me lembro o nome da pessoa, estava a perguntar se incluiriam essas espécies mais nos guias ou se estão a fazer muito uma coisa assim mais comum, como as conídeas e outras espécies assim mais comuns de avistar, neste caso essa exótica. E pronto, era basicamente isso. Alexandre, obrigada pelas tuas perguntas. Assististe à apresentação desde o início? Ou entraste mais tarde? Eu entrei, penso que 3, 4 minutos atrasado, mas eu acho que não foi muito mal. Eu acho que consegui ter tudo. Pronto, os guias estão feitos e estão impressos. Portanto, não há mais nada para incluir nem para tirar. Os guias estão feitos. Eu gostei dos guias, eu acho que estão excelentes, não há problema nenhum. Os guias estão feitos em relação às plantas aquáticas. Nós temos lá plantas aquáticas, mas tu amanhã, quando fores buscar o link e os descarregar, já vais poder ver que lá estão plantas aquáticas. Não podem ser muitas, porque nada daquilo é muito. Na apresentação em si, não pensei que querido, pagaram plantas no geral. São 4 guias com centenas de espécies. Se nós fôssemos aqui referir tudo, amanhã por esta hora ainda estávamos aqui todos a conversar, muito contentes e felizes, já com umas grandes olheiras. Claro. Isto é um resumo, podia ser, disseram-nos que era 1 hora e a gente tentou cumprir. Claro. Ok? Sobre as invasoras, temos lá, assim, isto é um cheirinho do que existe, não é? Porque isto é um guia portátil. Portanto, no Serra. Descartados, querido, era outra coisa que eu tinha a dizer. Eu não trabalho no ICNF. A Rita, o Noel, eles é que têm mais essa responsabilidade. Nenhum deles trabalha no ICNF. Nós trabalhamos na Universidade de Évora, nós estamos ligados à Universidade de Évora. Tudo o que tenha a ver com a administração do parque, cartazes e publicidade, não é connosco, ok? Nós não queremos substituir-nos, Deus me livre, a ninguém. Sim, claro, mas já sabemos que a gestão do ICNF nem sempre é melhor, como a gente sabe.
E, portanto, Eles são os anfitriões desta reunião. Portanto, é como terem mudado o nome do ICNF e antigamente serem ICN, portanto, é aquelas alternativas como se a floresta não já estivesse englobada a natureza, era assim uma parte, pronto. Mas isso são questões políticas também. Exato, isso são outras conversas para outra altura, noutro ambiente. Mas eu gostei muito da apresentação, não fazia ideia da importância das rochas magmáticas na Serra, mas já fiquei a saber. E estou ansioso também por obter algumas cópias digitais, porque eu vejo um bocado Portugal a nível continental, não tanto a nível regional, e então a nível científico, pronto, tem de ser a nível continente. E calma, Maria, que quer falar. Obrigada, Alexandre. Temos aqui o Nuno, acho que levantou a mão outra vez, certo? Pois foi. Isto é muito, eu só vejo poucas mãozinhas. Não, eu já depois de ter só um apontamento em relação a, porque já vi que foram poucas os guias que foram lançados, 180 de cada é de facto curto. Para a qualidade que o trabalho tem, que eu já tive a oportunidade de ver os guias com mais profundidade, e aquilo que eu gostava de sugerir era que não enverdassem por subsídios, porque há aqui qualidade para os guias serem vendidos, e eu que trabalho na área do turismo e turismo de natureza, sei que o que é isto de termos guias, por exemplo, percursos pedestres. Aqui na zona temos um guia muito interessante que é do Phil Nature, que foi também financiado e depois não se pode vender, e o que eu proponho é que procurem uma editora para fazer uma edição a pagar, porque há aqui qualidade suficiente para isso e vai haver procura. Quando as coisas são oferecidas, elas acabam e depois não podemos, depois as pessoas perguntam-nos pelos guias e nós não temos como encontrar guias para facultar às pessoas. Isso é bastante, é uma pena, porque há muita qualidade e depois não há oferta para a procura que existe. Era só isto. Obrigada, Nuno. Vamos seguir o teu conselho. Não sei se já posso falar. Agora a Maria. Sim. Maria. Então, meu nome é Maria do Carmo, Turismo de Castelo de Vide. Fico muito feliz por não ter tido a oportunidade de ver os vossos webinários às terças-feiras, mas fico muito feliz com esta apresentação, dar os parabéns, sobretudo, por esta iniciativa. Acho que é bem-vinda, tanto mais num segmento que é o turismo da natureza, que é o turismo, que toda a envolvência do nosso parque, que é a riqueza, e cada vez mais estamos ávidos aqui da natureza e deste património. Por outro lado, para dar-vos também uma pequena sugestão, nós que estamos aqui no front office, seria talvez interessante termos, se tiverem que encontrar um registro para melhor distribuição, os postos de turismo, pelo menos os do Parque Natural, não é? Os postos de turismo aqui do Alentejo, não são aqui do Norte Alentejano, não são tantos, mas pelo menos na área da abrangência do parque, para que os técnicos também possam desenvolver a tal porta de entrada também de alguma forma, porque somos nós que acolhemos os turistas, não é? Todos os dias, aliás, queria perguntar se está só em português ou se tem também se é uma edição bilingue em inglês, porque uma das grandes lacunas é precisamente nós não conseguirmos... Não ouvi, desculpe. Em bilingue? São todos bilingues, todos. Excelente, excelente, porque isto tem sido uma grande lacuna, não é? Não tanto agora ultimamente, mas cada vez que se faz novas edições, às vezes não se pensa no assunto. Como guia privada também gostaria muito de ter acesso a um particular, mesmo que fosse pagando, estaria também disponível, mas pronto, dar-vos também os parabéns, está bem, sobretudo por esta iniciativa, foi um bocadinho um momento bem passado, atípico do que é normal. Obrigada a todos. Obrigada, Maria, obrigada. Obrigada. Temos aqui a Elizabeth que faz aqui um comentário e pergunta o seguinte: podendo as rotas ser efetuadas
eu leio o comentário todo, uma vez que sempre que visitamos um território deixamos um impacto negativo, por mínimo que seja, considero fundamental que quem visita aprenda realmente algo sobre este território e de preferência que possa ter implicações nas suas opções do dia a dia em termos de uso, gestão de recursos e impactos sobre o ambiente. Podendo as rotas ser efetuadas autonomamente, de que forma fazem esta gestão da transmissão do conhecimento? Têm mais materiais para além dos guias? Eu posso dizer qualquer coisa acerca disso. Sim. Podes e deves. Pronto. Nós, no caso da geologia, temos um capítulo inteirinho no próprio guia destinado à geologia no cotidiano, ou seja, com claras ligações entre aquilo que são os recursos naturais geológicos e aquilo que são as utilizações por parte humana. É óbvio, não é, que tem que, independentemente de tudo, nós vivemos num mundo que é uma bolha e temos que ter um uso sustentado de todos os recursos, sejam eles os geológicos, sejam eles os biológicos, mas nós vivemos num mundo em que precisamos de colher, utilizar esses recursos. Nós não estaríamos aqui sem isso, não é? Aliás, se formos ver todo o processo evolutivo do homem, e eu não sou arqueólogo, mas o que é que vemos é que ele sempre utilizou, a partir do Paleolítico, sempre utilizou ferramentas líticas, sempre recoletou frutos. Depois, entretanto, virou sedentário, deixou de ser nómada e começou a consumir mais recursos, e mais recursos, e mais recursos, e mais recursos. Por isso, os nossos impactos são inevitáveis, mas fazem parte daquilo que é a natureza. Não é? Mas o que devemos tentar evitar é que haja um consumo excessivo de qualquer um desses recursos. Mas esses recursos são necessários para a nossa subsistência. Disse. Ok. Obrigada, Noela. Obrigada. Estou. Muito obrigada. E Elizabeth, entretanto, levantou a mão. Estou. Sim, boa tarde. Não sei se posso falar já ou se está alguém antes de mim. Sim. Boa tarde a todos. A minha pergunta não era precisamente essa. A questão é precisamente se as pessoas podem fazer todas as rotas sozinhas, autonomamente, de que forma é que elas conseguem ter acesso a esta informação, uma vez que nem todas as pessoas saberão da existência dos guias, muita gente não tem uma apetência particular por ler este tipo de informação e, portanto, o impacto que vão deixar no território será muito mais negativo do que positivo, principalmente quando temos estado a assistir a um crescer, diria um pouco exorbitante, não me surge agora outra palavra e também não quero ser muito agressiva, de passadiços e afins que mais não são do que realizar quilómetros onde as pessoas não vão aprender absolutamente nada sobre o território que depois possam incorporar na sua vida dia-a-dia, nos seus cuidados com o ambiente, etc, etc. Gostaria também de colocar só uma pequenina pergunta quanto à acessibilidade, como é que isto foi feito. Eu sou guia também e tenho trabalhado desde 2011 com pessoas cegas e não há nada em Portugal que garanta a acessibilidade na maior parte dos casos e para pessoas cegas ainda menos. Portanto, como é que uma pessoa cega conseguiria autonomamente pegar num guia e realizar uma rota destas? Obrigada. Bom, sim, Elizabeth, obrigada pela tua questão. Acho que é muito pertinente e muito atual. Contudo, nós fizemos um guia bilingue, mas ainda não conseguimos fazer um guia em braille. E, portanto, uma pessoa invisual não consegue ver o que está no guia, obviamente, a menos que tenha alguém próximo que lhe descreva. Mas o guia vive muito de imagens e, de facto, este guia para pessoas invisuais não está preparado. Sobre as acessibilidades, desculpa lá, mas volto a dizer um bocadinho o mesmo que disse ainda há pouco, nós produzimos um guia que se destina aos visitantes do parque, mas nós, Universidade de Évora, basicamente, a maior parte das pessoas que participou nestes guias são da Universidade de Évora, e é a Universidade de Évora que é responsável e é editora destes guias. Nós não fazemos a gestão do parque, ok? Se calhar tens de te dirigir ao Portugal Natural, ao ICNF, e perguntar se eles têm percursos, rotas ou programas alternativos.
O que me parece a mim, e porque as portas não foram ainda construídas e ainda vamos a tempo nas portas, é que sim, deveria existir informação para pessoas com acessibilidade reduzida, para pessoas invisuais, para pessoas que tenham outras dificuldades a nível dos sentidos, que possam experimentar o que é um parque natural, não num guia em papel, obviamente. Mas obrigada pela tua questão, porque as portas não são feitas e essa questão deveria ser colocada a quando da construção das portas de entrada. Obrigada. Da minha parte, se estou disponível para alguma colaboração que vocês possam entender. Se quiserem, posso deixar o meu e-mail também. De qualquer maneira, eu penso que a organização terá o meu e-mail, porque eu inscrevi-me online neste evento. Eu não pude estar presente desde o início, porque estou numa faixa horária no momento um bocadinho diferente e, portanto, não consegui estar desde o início, por isso perdi algumas coisas. Mas nessa parte da acessibilidade e não só, trabalho também em interpretação do património, estarei disponível também para alguma colaboração que possam entender ser interessante. Obrigada, obrigada. Mais questões? Alexandra, o tempo vai indo. João Carlos. Bem, então, boa tarde. João Carlos vai colocar uma questão? Não. Mais esclarecimentos que outra coisa. Não, eu infelizmente ainda por cima não consegui ver tudo e por isso também tenho alguma dificuldade aqui a fazer questões, embora tenha participado no dia 21, no sábado, na apresentação presencial. E em relação a isso gostava de falar o seguinte, já que essa questão foi levantada anteriormente, é assim, nós convidámos nesse âmbito dessa apresentação todos os contactos que nós tínhamos, nomeadamente a Conselho Estratégico e também à Comissão de Cogestão, já que essa questão foi levantada e que eu já verifiquei, infelizmente, o e-mail para a Carla Mucito, que levantou essa questão, embora essa questão poderia ter sido levantada aqui, mas já que foi levantado, ela recebeu um e-mail, tal como outros colegas receberam, mas no caso dela, fui ver, o e-mail voltou para trás por caixa cheia, que é estranho, pode nem ser a caixa cheia dela, mas houve realmente o e-mail dela voltou para trás. A questão da Comissão de Cogestão aqui, só para dizer que há aqui uma diferença. Uma coisa é este webinar que nós estamos aqui a ver, e sim, este webinar está integrado na Comissão de Cogestão, porque nós assim nos comprometemos de fazer pelo menos 3 ou 4 webinars associados ao Parque Natural de Serra de São Mamede, e a Comissão de Cogestão aqui faz sentido ter aqui o logo, o que não é a mesma coisa do relação do lançamento do livro. O livro é lançado e, como muito bem dito, já anteriormente foi praticamente 100, 200, 300%, entre aspas, produzido pela Universidade de Évora, da qual nós nos ligámos porque estávamos com este projeto conjunto das portas, que infelizmente ainda não foi possível fazer, mas o projeto é realmente coordenado simplesmente só pela Universidade, que foi quem garantiu a execução tanto física como de conteúdos. E como tal, a Comissão de Cogestão foi convidada, como os Conselhos Estratégicos e todos os e-mails que nós tínhamos. Por isso, infelizmente, e peço por isso desculpas pelo facto desta anomalia, mas também, aconteceu, infelizmente. Mas só para dizer que os livros, não sei se já disse, os livros foram apresentados presencialmente em Marvão, mas vão ser apresentados também nos outros 3 municípios, ou seja, tanto Porto Alegre, Arronches e também Castelo de Vide. Por isso, a Carla poderá ter... senhor. Pronto, poderá ter a oportunidade... Eu disse. Pronto, poderá ter a oportunidade de... E a Carla pediu era para ser avisada disso. Foi assim que a nossa conversa terminou. Ela foi avisada e, além disso, há aqui uma questão... Tal e qual. Obrigada. E há aqui uma questão também importante, que é, nós na altura mandámos esta informação para a nossa técnica de apoio à Comissão de Cogestão, que nós temos, no caso em Castelo de Vide, e essa pessoa, essa colega, também ficou encarregue de transmitir, obviamente, a informação sobre tal presença daquele evento. Só que, não me alargando aqui, em relação a isto, eu só queria dizer o seguinte: quando estamos a falar também de infraestruturas, e agora falou-se quase de Elizabeth estar a falar da questão no terreno, só para dizer que no terreno o ICNF, e neste caso o parque, realmente as portas é algo que nós já há alguns anos que achamos que é muito, muito importante, e eu penso e espero que através até no âmbito da Comissão de Cogestão a gente consiga resolver isto,
Só para dizer que no território há muitas entidades a produzirem material, ou seja, não somos só o parque. Assim, Malta Alentejo, o Turismo, nós, outras entidades que têm ao longo dos anos feito, e ainda bem, muita infraestruturação no terreno, sobretudo percursos pedestres, e todas elas, no fundo, talvez poderão ter isto em conta no futuro, esta questão de ter também atenção outro tipo de pessoas que também têm direito de ir ao terreno e às vezes não estão preparados para elas. Pronto, é só para dizer que o parque sozinho não é só o parque que está a fazer infraestruturação no território, e isto é uma questão depois de envolver todas as entidades, e aqui o papel aqui da Comissão de Costão no futuro poderá ter aqui um papel importante em lembrar-se disso e tentar arranjar as sinergias necessárias para que isso aconteça. É só isso então. Obrigado. Mais questões? Creio que de momento não temos mais questões. Como a Celeste estava a apontar, já vamos Estamos alargando. O tempo não é, já está alargado. Vamos relembrar que já deixámos aqui o link, mas vai ser enviado a todos que se inscreveram, o link de acesso para download e para consulta e para leitura dos guias, que está disponível a partir da manhã. Agradecer mais uma vez a todos os oradores e a todos aqueles que participaram na elaboração deste guia e que estiveram aqui também presentes hoje. Obrigada a todos os participantes que colocaram as suas questões e que estiveram aqui presentes. Muito obrigada. E uma boa tarde e votos de uma boa semana, e em breve nós divulgaremos o nosso próximo webinar. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde. Adeus, passem bem, não apanhem Covid. Beijinhos. Muito obrigado. Até breve. Até breve. Tchau. Boa tarde. Boa tarde e até Adeus. breve. Obrigada por saber os conselhos. Alexandra.